Matthew Murdoch for the defense, Your Honors. Matt machucado, Karen Page presa, o Daniel é melhor nem falar, tá dando tudo errado pro lado dos heróis. E o Wilson Fisk tá de novo, como sempre, no controle de todas as situações. Vamos pegar agora e fazer a análise completa do episódio 7, o penúltimo, da segunda temporada de Demolidor Renascido. Eu sou o J.M. Carneiro e aqui no Cultura Pop Cia a gente sempre traz tudo pra você da série do Demolidor. Tá curtindo? Não tá curtindo a série? Não importa. Aqui a gente sempre traz os detalhes e a análise completa do episódio semana a semana. Semana que vem é a última, né? O último episódio. Então, para não perder mais nada de Demolidor e, claro, de toda a Marvel, de todo o UCM, se inscreve agora nesse canal para você não ficar de fora de mais nada. Vamos então para a análise do episódio que, para mim, foi o pior de todos até agora, né? Tá tendo uma crítica muito pesada em cima da série. Eu tô gostando muito e tenho visto o meu público que tá assistindo os meus vídeos comentando e elogiando a série, ok? Mas existe uma crítica grande, a gente vai falar sobre isso agora, nessas últimas semanas, na próxima semana, a gente vai comentar sobre isso. Então é muito importante você estar aqui para ter esse debate com a gente, né? E eu acho que é importante eu citar isso justamente num episódio que pra mim foi mais abaixo, quando você tem que deixar o hype pro último episódio, né, deixar o coração palpitando. Tipo semana passada, pra mim foi o melhor episódio. Porque teve aquele embate épico do Rei do Crime contra o Demolidor, teve a Karen sendo presa e várias outras coisas iradas acontecendo. Já aqui, não. Foi um episódio muito parado, mas é importante ressaltar que a história andou pra gente chegar nesse final de episódio e ver a equipe de heróis numa situação muito ruim. Dá pra dizer que só a Jessica Jones e o Mercenário, que é um anti-herói aqui na série, né, que tão bem. O resto, tá todo mundo ferrado. Mas vamos aos fatos. O episódio começa exatamente de onde terminou o episódio anterior, né? A Karen foi presa. Só que o Fisk não leva ela presa com a força-tarefa. Leva ela presa na delegacia, certinho, com direito a telefonema e tudo, né? Pra chamar o advogado e tal. E vai ter o julgamento no dia seguinte. Julgamento rápido esse, né? E é uma armação. É uma armação justamente para que o Matt aparecesse, que o mercenário aparecesse para tentar evitar acontecer alguma coisa. Enfim, era uma armação. E eles sabiam disso. Então, eles trabalham em cima da armação do Fisk para tentar chamar a atenção do público. Porque igual o julgamento do Espadachim, a ideia é a mesma, transmitir ao vivo para todo mundo assistir. E agora, a ideia do Matt e da Karen é usar isso a favor deles. Como? Vamos lá. O Matt reaparece no julgamento. Ele que estava desaparecido desde que ele tinha salvado a vida do Fisk no final da primeira temporada de Demolidor Renascido. Ele aparece ali no meio do tribunal e choca todo mundo. E ele participa então, junto com aquela outra advogada, do julgamento para tentar, né, inocentar a Karen. A gente sabe que os juízes, está todo mundo comprado ali. Só que, em contrapartida, a gente tem a governadora completamente preparada para caçar o Fisk e tirar ele do cargo de prefeito de Nova York. Só que o Fisk tem um plano, matá-la. E quando chega uma pessoa encarregada para fazer isso lá na casa dela, eis que chega o mercenário que salva a vida dela. Por quê? A Jessica Jones foi procurar o Charles para saber sobre o Luke Cage. E de fato, como a gente suspeitava, o Luke Cage está trabalhando para o Charles, consequentemente para a Valentina. Enfim, isso tem uma conversa, uma ligação com os Thunderbolts. E aí, o que acontece? Ele fala que acha que o Fisk está perto de matar a governadora. E aí, então, a Jessica avisa o Demolidor, que fala para o mercenário: você quer se sentir menos culpado, menos inútil pela morte do Fogg? Então faz isso pra mim. E aí, na sequência, a gente descobre o que foi que o Matt pediu. Ele pediu para o mercenário ir lá impedir com que a governadora fosse morta. Então, ponto pro mercenário, por isso que eu digo que ele é um anti-herói aqui, né? Nessa série ele trabalhou bem nesse quesito de anti-herói aqui, nessa segunda temporada. Aí, antes de voltar pro julgamento, né? Daniel e a Bibi Uric. O que acontece? O Buck está atrás dele para que ele entregue ela. Ele está muito na dúvida se entrega ela ou não.
Quando ele está prestes a entregar, ele se arrepende, manda ela fugir e vai ele sozinho ao encontro do Buck. E aí, a gente já sabia, né, onde isso ia levar. O Buck mata ele e o episódio termina assim, né? É uma perda muito grande, porque era um personagem, o Daniel, que era um personagem profundo, era um personagem que, de verdade, eu tenho pena dele, porque ele sabia que ele estava do lado errado, mas ele não tinha força para conseguir fugir. E quando ele teve força para impedir com que a Bibi morresse, porque ele gostava dela e ela também estava gostando dele, quando ele fez a única coisa certa que ele poderia ter feito, ele morre. Então, a gente se despede aqui de um grande ator e de um grande personagem com profundidade que a gente, com certeza, entende que foi um grande acerto de novos personagens saindo da Netflix e chegando aqui para dentro do Disney Plus. E aí o Matt, né? Eis que o julgamento acaba naquele dia e ele vai continuar no dia seguinte. E os guardas da Força Tarefa não saem de lá. E aí o Matt, tipo, como que nós vamos sair daqui? Porque por mais que tenha sido planejado, foi planejado entre aspas. Porque quando ele chega no tribunal, todo mundo fica surpreso, eles não fazem nada. Por quê? Estava sendo transmitido. Então a ideia do Matt é, eu vou aparecer, o julgamento está sendo transmitido, todo mundo vai saber que eu estou vivo, e se fizer alguma coisa contra mim, vão pegar. Vai ser transmitido. E aí, obviamente, eles não agiram. Eles deixaram para agir depois. Com a ajuda dos seus policiais amigos, né, o Matt tenta fugir pelo estacionamento e tal. Mas eis que a força-tarefa chega atirando dentro de carro e tal. Inclusive um desses guardas que estava com ele acaba sendo baleado. E o Matt também acaba sendo baleado. Ele faz o resto da equipe ali dos policiais fugirem, a outra advogada e tal. E ele acaba ficando no local, só que, tipo, ao mesmo tempo, enquanto ele leva um tiro e fica baleado, ele consegue tacar um negócio no vidro do cara, no vidro do carro, e os caras batem. Então, tipo, ele tá baleado, ele foi baleado, mas ele não vai ter que fugir dos outros guardas, né? Porque os outros guardas, eles acabaram batendo o carro e estão, né? Não são um novo problema. E eis então que ele termina o episódio na igreja, rezando, né? Trazendo essa carga religiosa que o personagem merece, precisa e tem que ter. E a Jessica Jones chega. Em contrapartida, a Karen vai passar mais uma noite na prisão. E antes disso, né? A Glenn, ela chega lá para fazer aquela interpretação psicológica da pessoa, igual ela fez com o espadachim. E elas têm uma discussão ali, a Heather tá prontíssima para virar a musa, né? A gente tem imagens da terceira temporada que está sendo gravada agora, e ela claramente é a musa ali nessa terceira temporada. Até achei que ia ser nessa, não foi, mas ela tá super agressiva, ela bate na Karen, e é por isso que eu digo, né? O time do bem tá todo ferrado, porque o mercenário não dá para contar. A Jessica Jones, beleza, essa daí tá bem e vai, né, ajudar o Matt ali agora. Mas o Matt tá baleado, a Karen tá presa sem perspectiva de conseguir escapar da cadeia honestamente, né, porque tá todo mundo comprado. E a gente tem a questão, né, do Daniel morto. Quando ele acerta uma coisa, ele morre. E a Bibi fugiu. Vamos ver como que ela vai conseguir voltar. Só que o que vai acontecer? A polícia chegou no momento lá, depois que o mercenário salvou a vida da governadora. Então, vai ser mostrado que alguém tentou matar a governadora. E vai ser aí que ela vai com tudo ainda mais forte pra cima do Fisk. E, no último episódio, obviamente, ele vai ser deposto do cargo. Imagens da terceira temporada sendo gravada mostra o Wilson Fisk barbudo, tal, provavelmente fora dos negócios, meio isolado. Vamos ver exatamente como a temporada termina. E aí o que eu imagino? Ele vai ser deposto? Vai. Mas ao mesmo tempo, ele vai entregar que Matt Murdock é o Demolidor. E aí, por algum motivo mais grave, ele vai ser preso. E é assim que a gente deve terminar a terceira temporada, mas a gente tem tempo para conversar sobre isso. E na semana que vem a gente conversa também sobre o último episódio. Então fica aqui com a gente, tá? Se inscreve para não perder mais nada e deixa o like, que é muito importante para que esse vídeo chegue para mais fãs da Marvel, mais fãs do Demolidor, do Rei do Crime e companhia. Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos para você continuar aqui com a gente nesse canal acompanhando tudo do UCM.